Culto é festa, alegria, adoração. Culto é presença de Deus. Culto é serviço divino a nosso favor. Culto é palavra de Deus no seu mais puro sentido, lei e evangelho. Culto é o ápice da nossa semana. Culto é o momento que Deus vem a nós por sua bondade. Culto é este momento que iniciaremos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar a primeira canção, Deus está aqui. Queridos irmãos, há em nós uma condição que nós não conseguimos e não sabemos lidar exatamente. Dentro de nós há algo que nos leva e nos inclina para o mal, o pecado. Este pecado nos machuca, nos condiciona a coisas que sequer queremos fazer. Este pecado é o reflexo do mundo em que nós estamos vivendo. Este pecado também nos afasta de Deus. Mas há uma promessa maravilhosa feita por esse mesmo Deus, que todo aquele que confessar o seu pecado, este recebe o perdão por intermédio de Jesus Cristo. E é isso que nós iremos fazer neste momento. Bondoso Deus e Pai, perdoa os nossos pecados. Querido Deus, perdoa a nossa condição de pecadores. Amado Pai Celestial, dá-nos o perdão e a possibilidade de recomeçar através de Teu Filho, Jesus Cristo. Nós clamamos e Te imploramos, tenha piedade de nós, pobres pecadores. Amém. Diante de Deus, eu te pergunto, se é essa a tua sincera confissão de pecador, e clamando, pedindo o perdão a Deus. Diante desta tua afirmativa, eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, te anuncio a maravilhosa graça de Deus. Os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos orar.
Bondoso Deus e Pai, somos-te gratos por este perdão. Obrigado, Deus, pela maravilhosa bênção que é estarmos religados novamente a Ti. Ó Deus, que em Tua permanente presença sempre esteja conosco. Mantenha-nos conscientes das Tuas misericórdias diárias, a fim de podermos viver seguros e contentes em Teu amor eterno. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Em preparação às leituras bíblicas, nós cantamos a próxima canção. O salmo do dia é o Salmo 91, do versículo 1 até o versículo 9. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá com um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. O texto do Santo Evangelho é o texto de Mateus 10, do versículo 26 até o versículo 33. Estes dois textos, tanto do Salmo como do Evangelho, são referentes ao terceiro domingo após Pentecoste. Este domingo que nós estamos refletindo durante a semana e que faz parte do calendário da igreja. Onde, então, está escrito: portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto,
e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertencem a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai, que está no céu, que ela não pertence a mim. Palavras do nosso Senhor Jesus. Nós vamos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos a próxima canção em preparação à mensagem. Senhor é quem
Jesus. Amém. Ao longo dos anos, a psicologia, o estudo a respeito do ser humano e as suas características foi cada vez mais avançando, está cada vez mais profissional. Algumas questões que nós já sabíamos foram comprovadas por estudos e pesquisas. E uma das mais básicas é de que nós somos todos diferentes. Nós temos gostos diferentes, características diferentes, características físicas e psicológicas distintas. E uma dessas características que muda de pessoa para pessoa é a vergonha, aquela timidez diante das outras pessoas. A maneira como nós reagimos diante de um público, diante de pessoas que estão ali nos vendo. Alguns tiram isso de letra, poderiam ser apresentadores de TV sem a menor dificuldade, sempre tiveram uma facilidade de falar em público. Outros, porém, é algo muito difícil. É quase que um parto ter que falar diante das outras pessoas. Sentem calafrios, dificuldades de falar, se enrolam com as palavras. Para esses é um desafio enorme pronunciar-se em público. No trecho lido há pouco, Jesus ele está dando ordem aos seus discípulos, os capacitando e motivando para o serviço. No início do capítulo 10, deste capítulo que nós lemos hoje, Jesus ele dá a eles a maneira como eles devem ir se portar diante das outras cidades no anúncio da mensagem, no anúncio do Evangelho. Inicialmente apresenta ali os 12 e depois Jesus vai dando dicas a ele. E vai falando sobre inúmeros temas, até que chega o primeiro versículo que lemos agora há pouco. Fala o seguinte: portanto, não tenham medo de ninguém. Do que Jesus está falando, não tenham medo de ninguém? Será que era para os discípulos serem desaforados, afrontosos, não respeitarem a autoridade, não respeitarem absolutamente ninguém? Eles falarem à vontade, encorajados em públicos? Não é disso que Jesus está falando. Neste relato, Jesus está encorajando os seus seguidores, os seus discípulos, ao anúncio da palavra, ao anúncio do Evangelho. E Jesus sabia que eles eram diferentes, distintos. Entre eles haviam características diferentes. Assim como esse pressuposto inicial que nós falamos, que as pessoas são diferentes. Alguns deles talvez tivessem uma habilidade de falar em público muito grande. Aí temos o exemplo de Pedro, sempre o mais falador, sempre o mais falante diante da multidão. Em contrapartida, talvez tenhamos alguns que ficariam mais calados, mais na sua característica como pessoa. Mas Jesus estava encorajando eles, sabia disso e estava incentivando para que eles não tivessem medo de anunciar a palavra de Deus. Para que eles não tivessem receio, porque Deus estaria com eles. Eles estariam anunciando uma palavra que não era deles, mas que o cuidado de Deus ia estar presente. O que fica muito claro no trecho a seguir, onde Jesus diz exatamente assim: por acaso, não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Senhor, o Pai de vocês, não deixar que isto aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Essas palavras de Jesus ditas aos seus discípulos também servem para nós. Nós valemos mais que muitos passarinhos. Somos a obra-prima da criação de Deus, é evidente. Ocorreu um acidente?
Claro, nós pecamos, fraquejamos, somos falhos, pecadores. Nós, por vezes, não queremos ter a coragem de confessar esse Deus. Por vezes, nós nos escondemos atrás dos nossos medos, de nossa insegurança, até mesmo culpando Deus pelas coisas que podem dar errado na nossa vida. Por vezes, nós queremos cuidar de nós mesmos e não entregar a Deus, sabendo que Ele sabe de cada fio de nossa cabeça, todos estão contados. O Salmo de hoje nos ajuda a compreender que aquele que procura refúgio no Altíssimo, que procura a ajuda de Deus, pode ficar tranquilo de que Deus vai estar cuidando. É isso que Jesus está falando para os seus seguidores e é isso também que Ele está falando para nós hoje, através da sua palavra. Que se estarmos com Ele, se ficarmos conectados e unidos com Ele, o nosso Deus, o Pai que está no céu, cuida de nós porque valemos mais do que muitos passarinhos. Independente das nossas características pessoais, independente de qualquer medo, de qualquer coisa que eu talvez não consiga falar em público, Deus nos motiva e diante de Deus a nossa situação está resolvida. Por causa de Jesus, nós temos essa ligação com o Pai. E a partir disso, então, podemos falar e confessar publicamente a nossa fé. E é isso que fala no trecho final deste texto. Trecho onde Jesus diz a respeito de quem vai o confessar ou não. Por que sentir vergonha de confessar Jesus, aquele que fez tudo por nós? Aqui nós não queremos dizer que todos precisam ser pastores, obreiros ou coisa assim. Mas na nossa vida, no dia a dia mesmo, para a gente não ter medo, ter receio de ser cristão, de confessar Jesus como o verdadeiro Salvador, aquele que é o único caminho, verdade e vida. Confessar a nossa maneira de ser e agir, mostrar através das nossas ações, assim como diz em Tiago, que as nossas ações refletem sim a nossa fé. Se aparecer uma oportunidade para falar a respeito de Jesus, que bom que façamos. Mas que no nosso jeito de ser e agir fique claro de quem nós somos filhos, de quem nós somos herdeiros e em quem nós confessamos. Jesus faz então um convite para os seus, para que o confessem publicamente e assim Ele os confessará diante do Pai. Jesus está dizendo para não viver uma vida apenas de aparência. Uma vida apenas onde eu digo que sou cristão, onde eu faço apenas algumas coisinhas, mas verdadeiramente não me confesso como Senhor e Salvador. Por aí afora, há muitas propostas de outros salvadores. Há muitas propostas de outras coisas para resolver. Há pessoas que dizem que precisamos de ajudas de outros seres celestiais para termos uma conexão com Deus. Mas não é necessário. Jesus deixa claro aqui. Se o confessarmos aqui, Ele também o confessará diante de Deus no juízo final. Estando com Jesus, proclamando esta fé, não há medo, não há vergonha, não há dificuldade que nos atrapalhe. Talvez você não seja um apresentador de TV. Talvez você não seja a pessoa mais extrovertida do mundo e tenha a maior facilidade de falar em público. E por causa disso, Deus enviou o seu Espírito. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos faz falar e confessar publicamente esta fé. Nós confessamos no credo, confessamos no nosso jeito de ser e agir.
E o que cabe nós então fazer? Fortalecer a nossa fé. Fortalecer através da palavra, através disto que Jesus está falando, e deixar Deus ser Deus em nossa vida. Deixar o Espírito de Deus confessar Jesus como nosso Salvador. Deixar a nossa fé falar. Não vamos tapar o sol com a peneira. Tentar esconder o que não pode ser escondido, como Jesus disse. Deixamos Deus ser Deus e deixamos Deus brilhar em nossa vida. Que assim seja, que assim possamos diariamente confessar Jesus como Salvador, sem medo, sem receio, porque Ele nos ama, nos cuida diariamente e nos abraça com o seu amor. Amém. Nós vamos orar. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário espírito. Essas palavras foram ditas pelo rei Davi e agora nós dizemos a ti em oração. Bondoso Deus e Pai, sem ti nada somos. Cria em nós este coração puro, cria em nós a vontade de te seguir, fortalece-nos para que não tenhamos vergonha de falar a respeito da nossa fé, que não tenhamos medo de espalhar essa mensagem, de viver essa mensagem no nosso dia a dia. Mas antes de pedir qualquer coisa, nós temos que te agradecer. Agradecer pelo teu cuidado tão especial. Cuidado demonstrado diariamente em nossas vidas. Bondoso Deus e Pai, obrigado por ter nos enviado Jesus, o nosso Salvador. Este mesmo Jesus que deixou inúmeros ensinamentos que nos ligam a Ti, nos ligam ao Espírito, nos ligam a essa presença tão crucial e importante na nossa vida, que é este Deus triuno que nós confessamos, cremos e oramos. Bondoso Deus, queremos te pedir de maneira muito especial por todas as famílias da paróquia, todas as famílias que passam por uma dificuldade ou outra de saúde, famílias que estão enfermas, com alguns membros debilitados. Cuida de cada um deles, dê a eles recuperação. Também, Pai, te pedimos que a tua mensagem continue sendo ensinada aqui nesta paróquia e no mundo afora. Seja levada ao mundo com coragem, com leveza, mas essa lei evangelho que é capaz de modificar o mundo e de ligar as pessoas a Ti. Bondoso Deus, te pedimos que continues conosco no restante da semana. Te pedimos e te agradecemos também pela nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que está celebrando mais um ano de existência. Abençoa ela, os pastores dela e todas as pessoas que estão no administrativo, para que o mais importante seja sempre levar essa tua palavra de Cristo para todos. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos dá coragem para viver. Amém. Em conjunto, oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Querido irmão, querida irmã, não tenha medo de falar da sua fé. Não tenha medo de viver o Evangelho. Não tenha medo de ser totalmente dependente e íntimo desse nosso Deus tão bondoso e misericordioso. Que Deus abençoe o teu caminhar, o teu dia a dia, todas as tarefas, mas principalmente a tua ligação com Ele. Fique em paz. O Senhor já te abençoou. Uma excelente noite e uma boa semana.